Olá, meus amigos. Hoje vou trazer um assunto um pouco diferente, que fala sobre loucura, né? O título da mensagem é Nem os loucos errarão o caminho. Quem são esses loucos, né? Quem são os loucos que não errarão o caminho? Muitos se dizem cheios do Espírito, mas se fosse verdade, seriam capazes de compreender e interpretar as Escrituras, que são salmos, profetas e a lei. Do mesmo modo que o apóstolo Pedro, que anunciou Cristo aos seus compatriotas, utilizando-se dos salmos após ser revestido de poder. Fique aí até o final que vou responder para você quem eram esses loucos que não errariam o caminho. A minha palavra hoje é baseada no livro de Isaías, capítulo 35, versículo 8, que diz assim: E ali haverá bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer por ele caminhe não errará, nem mesmo o louco. Há uma onda crescente de cristãos que se intitulando loucos por Cristo. É correta essa atitude, né, de cristãos se dizendo sou louco por Cristo à luz da Bíblia? O apóstolo Paulo argumentou que o mundo não conheceu a Deus por sua própria sabedoria, pois para os judeus Jesus era escândalo e para os gregos loucura. 1 Coríntios 23. Escândalo para os judeus, porque eles desprezaram Jesus, porque é impossível Deus morrer numa cruz. E loucura para os gregos, porque a mente deles não admitia que um homem que se dizia Deus não tinha poder suficiente para sair da cruz. Porém, o fato é que Jesus é poder e sabedoria de Deus, e que os homens ignorantes denominam loucura, é muito mais sábio que a sabedoria dos homens. Para os que perecem, a palavra da cruz de Cristo é loucura, mas para os que creem, o poder de Deus. Diante do Evangelho de Cristo, o sábio, o escriba e o inquiridor deste século tiveram a sua sabedoria e inteligência destruídas, visto que Deus salva os crentes pela pregação, a qual os sábios e escribas chamam de loucura. Veja 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Certa vez, o apóstolo Paulo disse que os apóstolos eram loucos por amor a Cristo. 1 Coríntios 4,10. E com ironia, evidenciou o fato de os apóstolos não serem tão sagazes, tão espertos, como eram alguns dos seus interlocutores, visto que alguns cristãos se diziam fortes, ilustres e nobres, enquanto que os apóstolos seriam fracos, vis e desprezíveis. Diferente de muitos, os apóstolos sofriam sede, fome, nudez, injúrias e não possuíam morada. Além de se deixarem gastar em prol do Evangelho, os apóstolos se fatigavam no trabalho diário e, quando injuriados, bendiziam. Se eram perseguidos, resignavam-se em sofrer quando difamados, e quando difamados, consolavam. Atitudes como essas ou é demonstração de amor por Cristo ou desvario. O termo loucura foi utilizado para expressar o grau de comprometimento que os apóstolos tinham ao servir a Deus. Porém, apesar da aparente loucura, para os que estavam de fora, eles conservavam o juízo em função dos cristãos, visto que o amor de Cristo os constrangia. Como está escrito em 2 Coríntios 5,13, porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós. Poucos querem sofrer as agruras e os sofrimentos que os apóstolos suportaram por causa do Evangelho, porém querem se gloriar quando se apresentam como loucos. Os erros, as incoerências, as discrepâncias e as falsas doutrinas decorrem da má interpretação que fazem da Bíblia. E tanto mais a passagem bíblica é citada, quanto mais é divorciada do seu contexto.
Há muitos que dispõem de facilidade sobrenatural para citar as Escrituras fora de seu contexto, a exemplo dos que fazem com as frases seguintes: e um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te. Maldito o homem que confia no homem. A letra mata, mas o espírito vivifica. Ou nem os loucos errarão o caminho, etc. Mas no momento vamos nos deter nessa última frase. Quem são os loucos que não errarão o caminho? Qual é a loucura em questão? Para responder, vejamos Isaías 35, versículo 8. E ali haverá bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe, não errará, nem mesmo o louco. As respostas para essas questões devem ser fornecidas não pelo homem, mas pela palavra de Deus. Não podemos concordar com uma resposta fora das Escrituras. O termo hebraico traduzido por louco, no verso que comentamos, diz de estultices, de imprudência, daquele que é avesso à prudência, ao entendimento, ou seja, não se refere à doença mental, à insanidade. É corrente os profetas de Deus definirem o povo de Israel por estultos ou nécios por causa de sua teimosia e rebeldia. Dentre eles vaticinou o profeta Jeremias que havia loucura nos profetas, pois não foram enviados por Deus. Os profetas tão criticados por Jeremias falavam segundo a imaginação de suas mentes, engendravam e anunciavam mentiras segundo os seus corações. Nos profetas de Samaria bem vi loucura, profetizavam da parte de Baal e faziam errar o meu povo Israel. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam, fazem-vos desvanecer, falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Jeremias 23, versos 13 e 16. O profeta Isaías demonstra que Deus mesmo transtornava os inventores de mentiras, convertendo em loucura a sabedoria deles. Isaías 44, 25, o Senhor diz: que desfaça os sinais dos inventores de mentiras e enlouqueça os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios e converta em loucura o conhecimento deles. O salmista também fez referência aos loucos. No Salmo 53, 1 ele disse o nécio no seu coração, não a Deus. No primeiro momento poderia-se imaginar que os nécios são os ateus, porém o contexto diz de pessoas que se alimentavam do povo de Deus como se fossem pão. Este salmo aponta como nécios os líderes de Israel, não pessoas hereges, pois embora tivessem contato com a verdade, cometiam a loucura de negligenciá-la. O Salmo 53, verso 4 diz: acaso não têm conhecimento os que praticam iniquidade, os quais comem o meu povo como se comessem pão? Eles não invocaram a Deus. O apóstolo Paulo, após citar o Salmo 53 para demonstrar que tanto judeus quanto gentios, esses gentios seriam os gregos, estão debaixo do pecado, Romanos 3,9. Ele concluiu dizendo que tudo o que a lei diz aos que estavam sob a lei, para que os judaizantes entendessem que os judeus também se desviaram e não buscavam a Deus. Veja o que Paulo escreveu em Romanos 3, versículo 19. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Esse texto tira a ilusão daqueles que pensam que os judeus serão salvos apenas por serem judeus, por serem filhos de Abraão. Neste sentido, vários salmos protestavam contra o povo de Israel, rotulando-os como loucos. Disse eu aos loucos: não enlouqueçais, e aos ímpios não levanteis a fronte. Salmo 57, versículo 4. O homem brutal não conhece, nem o louco entende isto. Salmo 92, 6. Atendei, ó brutais dentre o povo, e vós loucos, quando sereis sábios?
Salmo 94, versículo 8. Deus não passou vontade de chamá-los de loucos, como se diz no livro de Jeremias. Deveras o meu povo está louco, já não me conhece, são filhos nécios e não entendidos, são sábios para fazer o mal, mas não sabem fazer o bem. Eu, porém, disse, deveras estes são pobres, são loucos, pois não sabem o caminho do Senhor, nem o juízo do seu Deus. Jeremias 5, versículo 4. E também diz Jeremias 10, versículo 8, mas eles todos se embruteceram e tornaram-se loucos, ensino de vaidade ao madeiro. Nesse último versículo já estava pronta a profecia que falava da loucura da cruz, quando fala de ensino de vaidade ao madeiro. Porém, em certas profecias, Deus promete que chegaria um tempo de refrigério para o povo de Israel. Nesse dia, nem os loucos errarão o caminho, ou seja, nem o povo que era cego e surdo, que era contumaz em desviar-se do caminho do Senhor, indo após os seus próprios pensamentos, haveriam de errar o caminho. A passagem bíblica de Isaías 35 faz referência à restauração de Israel, tempo em que nem o povo que é de dura serviço se desviaria do Senhor. Disse mais o Senhor a Moisés, tenho visto a este povo, e eis que é povo de dura serviço. Êxodo 32, versículo 9. Dura serviço fala de um povo de cabeça dura que se recusava a ouvir a voz de Deus. Os loucos que não errarão o caminho, diz do povo de Israel. O termo louco refere-se à alienação, à estultice de Israel, às falsas esperanças dos imprudentes que não se firmavam em Deus. Pois tinham contato com a verdade, mas preferiam a mentira, seguiam os desvarios dos seus corações e as instruções erradas dos videntes e sacerdotes que também profetizavam segundo seus corações corrompidos. Ainda hoje vemos tais falsos profetas no seio da igreja, principalmente da igreja pentecostal, onde muitos profetizam segundo o desvario de seus corações para agradar os seus espectadores. Eles, os judeus, nunca mais errarão o caminho, porque deixarão de ser guiados pelos seus profetas mentirosos, conforme diz em Ezequiel 13, versículo 3. Assim diz o Senhor Deus, ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito e que nada viram. E conforme o Senhor diz em Oséias, capítulo 9, versículo 7, chegarão os dias da punição, chegarão os dias da retribuição, Israel saberá. O profeta é um insensato, o homem de espírito é um louco, por causa da abundância da tua iniquidade, também haverá grande ódio. Dos videntes e dos sacerdotes, Deus sempre dizia, porquanto fizeram loucura em Israel, cometeram adultério com as mulheres dos seus vizinhos, e anunciaram falsamente em meu nome, uma palavra que não lhes mandei, e eu o sei, e sou testemunha disso, diz o Senhor. Jeremias 29, 23. A loucura dos loucos de Israel estava em juntamente seguirem o que Deus não ordenara e anunciarem o que Deus não dissera. Esse era o adultério que Deus condenava veementemente. Observe que a mulher estranha utilizava-se das suas palavras para fazer com que o povo se desviasse da aliança de Deus. Provérbios 2, 16 e 17. Para te afastar da mulher estranha, sim, da estranha que lisonjeia com suas palavras, que deixa o guia da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. Por interpretar essas passagens do ponto de vista moral e comportamental, o povo de Israel distinguia-se dos outros povos pela sua elevada religiosidade e moralidade, porém honravam a Deus só com o mandamento de homem, mas estava longe da sua palavra. Eles honravam com seus lábios, mas o seu coração estavam afastados do seu Deus. Conforme diz Isaías 29, 13, porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Em Isaías 46, 12 diz o Senhor,
Ouvi-me, ó duros de coração, os que estáis longe da justiça. Eles eram loucos porque estavam em um caminho que os conduzia à destruição. O caminho deles era segundo a estultícia deles, e os filhos seguiam as mesmas palavras de seus pais e se sujeitavam ao mesmo caminho de perdição. Vejam em Salmos 49, 13. Este caminho deles é a sua loucura, contudo, a sua posteridade aprova as suas palavras. Mas bastava aos judeus darem ouvidos às palavras do Senhor, que deixariam de ser loucos e alcançariam a salvação de Deus. Salmo 85, 8. Escutarei o que Deus, o Senhor, falar, porque falará de paz ao seu povo e aos santos, para que não voltem à loucura. É por causa dessa realidade que Jesus nomeia os escribas, fariseus, saduceus e o povo de loucos, de nécios, conforme diz em Lucas 11:40. Loucos, quem fez o exterior não fez também o interior? Com essa atitude, além de repreender seus interlocutores, Cristo estava se identificando como a autoridade que falou por intermédio dos profetas. Pois enquanto os profetas falavam em nome do Senhor, Cristo nomeava diretamente os líderes religiosos de loucos, conforme Mateus 23:17. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Até mesmo os 2 discípulos que estavam indo pelo caminho de Emaús, por não crerem em tudo que os profetas disseram, foram chamados por loucos por Jesus. Em Lucas 24:25, e ele lhes disse: ó nécios e tardios de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. O apóstolo Paulo deixa claro que os líderes de Israel eram instrutores dos nécios e que os cristãos não deviam seguir a doutrina dos judeus, que eram faltos de entendimento do Espírito. Romanos 2:20, instrutor dos nécios, mestre de crianças, que tens a forma da ciência e da verdade na lei. E Efésios 5:15, portanto, vide prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Jesus chamou o povo de raça de víboras, devido ao vinho do qual era participante. Deuteronômio 32:33, o seu vinho é ardente veneno de serpentes e peçonha cruel de víboras. O vinho é a doutrina errada que eles pregavam. Como o caminho que estavam era de destruição, Deus antecipadamente já os chamava de Sodoma e de Gomorra, pois o juízo já estava estabelecido. Em Mateus 11:24 diz: eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Isaías 1:10, ouvi a palavra do Senhor, vós, poderosos de Sodoma, dai ouvidos à lei do nosso Deus, ó povo de Gomorra. E Jeremias 23:14, mas nos profetas de Jerusalém vejo uma coisa horrível, cometem adultérios, andam com falsidade e fortalecem as mãos dos malfeitores, para que não se convertam da sua maldade. Eles têm se tornado para mim como Sodoma e os seus moradores como Gomorra. O erro persiste por muitos hoje que se dizem cheios do Espírito, profetizam, operam sinais e maravilhas e orientam seus seguidores a serem cheios do Espírito. No entanto, não conseguem discernir que o vinho que o apóstolo Paulo veta aos cristãos diz do vinho profetizado por Moisés, vinho do qual um povo louco era participante. Vejam em Deuteronômios: recompensais assim ao Senhor, povo louco e ignorante? Não é Ele teu Pai que te adquiriu, te fez, te estabeleceu? Porque são gente falta de conselhos e neles não há entendimento. Quem dera eles fossem sábios, que isto entendessem e atentassem para o seu fim, porque a sua vinha é a vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra. As suas uvas são uvas venenosas, cachos amargos tem. O seu vinho é ardente veneno de serpentes e peçonha cruel de víboras. Desse vinho também disse o profeta Isaías: mas também estes erram por causa do vinho, e com a bebida forte se desencaminham. Até o sacerdote e o profeta erram por causa da bebida forte. São absorvidos pelo vinho, desencaminham-se por causa da bebida forte. Andam errados na visão e tropeçam no juízo. Tardai, maravilhai-vos, folgai e clamai. Bêbados estão, mas não de vinho. Andam titubeando, mas não de bebida forte. Isaías 29, versos 7 e 9. Portanto, ao vinho juntaram o veneno.
tudo isso significando ensinos errados que tiravam o povo do caminho de Deus. Em nossos dias, muitos se dizem cheios do Espírito, mas se fosse verdade, seriam capazes de compreender e interpretar as Escrituras, qual seja os salmos, os profetas e a lei. Do mesmo modo que o apóstolo Pedro, que após ser revestido de poder, anunciou Cristo aos seus compatriotas, utilizando-se dos salmos. Não é possível estarem cheios de poder e desconhecerem que o vinho da contenda diz da doutrina dos loucos. Os salmos não são apenas livros inspiradores, os salmos são livros proféticos, livros que profetizam da vida de Jesus. É impossível andar no Espírito e desconhecer que os sensuais, os carnais e os que causam dissensão e contenda são os que não têm o Espírito que vivifica. Judas 1,19. Ou pior, desconhecer que a letra que mata se refere à doutrina dos loucos, do vinho da contenda, da instrução dos carnais que se baseiam na velhice e da antiga aliança e não no Evangelho de Cristo. 2 Coríntios 3,6 está escrito: o qual nos fez também capaz de ser ministro de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. A letra que mata é a letra da lei, a letra das regras judaicas, a letra do Antigo Testamento, que era a sombra das coisas que haviam de vir, mas o Espírito é aquilo que já veio, é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Em João 6,63 ele diz: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita, as palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Qualquer que não reconhece que o Espírito que vivifica se refere a Cristo, não é de Cristo. Ainda que possua aparência de santidade, de humildade e de culto aos anjos, essa pessoa não é de Cristo, se ela não obedece, se não persevera no Evangelho. Porque Cristo é o poder de Deus, o Verbo encarnado, o Espírito da profecia, a palavra que procede da boca de Deus, a fé manifesta. Como alguém cheio do Espírito, visto que ser cheio do Espírito é o mesmo que ter a palavra de Deus habitando abundantemente o seu ser, desconhece que as palavras de Cristo é o Espírito que vivifica? Veja João 6,63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. A carne é um ensino de homens. As palavras que eu vos disse são Espírito e são vida. As pessoas que comparam comportamento com comportamento e pessoas com pessoas desconhecem que comparar coisas espirituais com as espirituais significa comparar as palavras de Cristo, que é Espírito, com a palavra dos profetas, porque o Espírito de profecia que é Cristo falava através dos profetas. O que aprenderam do Espírito Santo? Como pode o Espírito de Deus estar neles se não compreendem as Escrituras? Em Mateus 10,20, Jesus diz: porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que falará por vós. Em João 16,13, mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Portanto, amigos, o papel do Espírito Santo não é dar novas revelações, mas guiar e ensinar o povo de Deus. Será que aprenderam do Espírito Santo que o homem maldito não é o que confia no seu próximo, antes aquele que confia em si mesmo? Será que não percebem que o homem que confia na força do seu braço e rejeita a força e a salvação do Senhor se referem aos loucos de Israel? Nada aprenderam do Espírito, visto que não seguem a recomendação de não ir além daquilo que está escrito. Vão de mal a pior, pois seguem o desvario de suas mentes carnais, uma vez que estão inchados em sua compreensão carnal. Por causa desses erros é que o apóstolo João alertou. Em 1 João 4, versículo 1, amados, não acrediteis em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Muitos interpretam erradamente o significado desse texto. Que espíritos são esses que devem ser provados?
Esse espírito de que fala o apóstolo João se refere a ensino, a palavra. Para provar os espíritos é preciso comparar os diversos ensinos com o espírito do Evangelho dos Apóstolos, que é o Evangelho de Cristo em última instância. Dessa forma, provar os espíritos não é falar com endemoniados para saber o que o diabo pensa, como muitos imaginam. Após observarmos que o termo louco aplica-se aos judeus pela sua estultice em rejeitar a palavra de Deus, conclui-se que não é coerente um cristão se auto-intitular louco, pois o apóstolo Paulo dá orientações aos cristãos para que evitassem comportamentos que levassem a tal impressão por parte dos não crentes. Em 1 Coríntios 14, 23, ele diz: se pois toda a igreja se congregar num lugar, e todos falarem línguas e entrarem em doutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Então, amados, essa é a palavra sobre loucura. Os loucos, então, não eram as pessoas dementes, né? Os loucos eram os mestres de Israel, eram aqueles que tergiversavam, eram aqueles que torciam a palavra de Deus para enganar o povo. Então, para concluir, amados, concluímos que o texto de Isaías: quem quer que por ele caminhe não errará, nem mesmo o louco errará o caminho, significa que nem mesmo o judeu, nem mesmo o grego, nem mesmo os orientais, ou tampouco os ocidentais, errarão o caminho do reino dos céus, se seguirem pelo caminho de Cristo, não pelo caminho de seus corações, porque Cristo diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, para ir ao Pai é por meio de Cristo. Sem Cristo são todos loucos. Sem Cristo são todos loucos. O que querem é ir a Deus por outro caminho, ir a Deus por seus próprios esforços, por suas obras, por sua ideia de um coração bondoso, por dar esmolas, pela assistência social. Ninguém vai se achegar a Deus. Só nos achegaremos a Deus por meio daquele que veio de Deus, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, porque Ele é o Filho de Deus. Ele se identificava com Deus por ser Deus, e se identifica conosco, com os homens, porque nasceu homem, nasceu do ventre da mulher, do ventre de Maria, da semente da mulher. Por isso, amados, todos aqueles que seguem a Cristo não são loucos, são bem-aventurados, porque Jesus mesmo diz: bem-aventurados os mansos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque eles alcançarão o reino de Deus. Então, queridos, essa é a minha palavra dessa manhã. Os loucos não são aqueles que têm problemas mentais. Os loucos são os judeus que rejeitaram e ainda rejeitam a Cristo nos nossos dias, até o dia que virá sobre eles intenso sofrimento, quando passarão pela grande tribulação, em que passarão por sofrimento por cerca de 7 anos, e os judeus então, perseguidos pelo anticristo, clamarão pelo seu Messias, e verão Jesus vindo entre as nuvens, e chorarão quando virem as marcas nas suas mãos, e as marcas dos pregos nos seus pés, e dirão: este verdadeiramente era o Messias que rejeitamos, é o Cristo de Deus. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe por essa palavra.